delícia, que delícia. Muito bem! Vamos lá! Sejam muito bem-vindos a mais um MesaCast. Você é mais que especial aqui na nossa mesa. Amém. Olha aqui, tô com a minha amiga Lia, que preparou essa mesa linda para nós, esse bate-papo. A gente ama. A gente já estava aqui, eu cheguei um pouco antes, a gente já estava aqui compartilhando, conversando, deixando o coração quentinho. E é isso que a gente quer. É verdade. Quero que você, se você não segue o canal ainda, você siga o canal, clica aí ó, no sininho, dá um like, envia para alguém, para uma amiga, para alguém conhecido, para estar junto na mesa com a gente também. A gente acredita muito no poder do Espírito Santo sendo lançado a partir daquilo que nós estamos vivendo nas vidas reais, não é, amiga? É exatamente isso. Que precioso. Que precioso esse tempo. E a gente falou assim, a gente já devia ter gravado. É verdade. Da hora que a Dai tocou a campainha, tipo assim, já começou. É isso que Deus faz. É isso, sobre esses encontros. É sobre esses encontros, é sobre essas conversas. Então, assim, amiga, que presente para mim ter você. Que agradeço, amiga. Poder conversar com você, poder contar com você, poder ouvir das suas histórias, poder ver como você é apaixonada por Jesus, você e a sua casa. A gente estava falando antes como é gostoso ver frutos visíveis. E um dos frutos, assim, que estão revelados assim, de valor na vida dali da casa dela são os filhos, e a gente estava contando sobre essa realidade, né, amiga? É bênção. E é tão interessante quando a gente fala de fruto, né? Porque quem está de fora conhece o fruto porque ele brotou ali. Sim. Mas até o fruto brotar tem um processo. E a gente vinha falando sobre isso, né? Sobre a criação de filhos, os processos que precisam acontecer, que nem sempre é fácil. Às vezes as pessoas só olham ali, ai, que filho abençoado e tal. Mas tem um processo. Por isso que a gente precisa compartilhar, né? Precisa falar. Porque às vezes você está passando por um processo, mas o fruto vai sair. Quando sai é espontâneo. É natural. Aí é natural, exatamente. É natural. Amiga, mas assim, a gente sabe, né? Eu que conheço a Lia, conheço um pouquinho da história dela, o que Deus está fazendo, o que Deus já fez, o tanto que Deus já fez e Deus sustentou. É verdade. A Lia, eu queria que você falasse um pouquinho quem que é a Lia, assim, quando a Lia chega nas mesas, quem que é a Lia? Quem que é a Lia? Meu Deus, vamos pegar um café, vamos. Gente. Olha isso, gente, que charme. Ai, meu Deus. Eu amei isso aqui. Eu amei. Deixa eu puxar aqui. Isso, puxa aí, amiga, com jeitinho. E eu vou colocar meu cafezinho. Quem que é a Lia pela Lia? Você quer café? Você quer suco? Não quero café. Cafezinho, então tá bom. E você é sem açúcar, né, amiga? Sem açúcar. É isso aí, gente. Café sem açúcar. Gente, quem que é a Lia? A Lia é uma pessoa comum, como você que está aí me ouvindo. Ela é a Lia, né? Filha, é mãe, é professora, passou por vários processos, né? Na vida, na infância. A Lia é uma pessoa que já enfrentou perdas, já passou pelo luto. A Lia é uma pessoa que já viveu milagres. A Lia é uma pessoa comum. Eu acho que quando a Lia chega na mesa, quem convive percebe a humanidade. Eu testifico dessa verdade. A fragilidade. Eu testifico dessa verdade. Essa é a Lia, sabe? Sem colocar uma outra personalidade nela. Com as dores, com os fracassos, com as vitórias, com as comemorações, com as celebrações. Essa é a Lia. Filha, mãe, esposa, amiga, professora, daqui um pouco terapeuta. Yes. É tão lindo isso, porque eu vejo isso na vida da Lia. Amiga, eu vejo isso na sua vida, eu vejo humanidade. Amém. Eu vejo você... que você tem um relacionamento com Deus, mas você transfere esse relacionamento para as pessoas. Amém. Você olha a pessoa, você enxerga a pessoa, você vê que a pessoa está ali. E eu vejo muita compaixão na sua vida. Porque a gente não se conhece há muito tempo. Isso que é tão lindo no processo de imigração, gente. Porque eu tô aqui nos Estados Unidos há 4 anos e meio. Então, assim, eu tenho amigas de anos que a gente se fala esporadicamente, mas assim... conhece até, às vezes, muito mais das nossas histórias. Com certeza. Mas eu conheço ali, a gente criou uma afinidade tão linda, tem pouco mais de um ano. É verdade.
Pouco verdade. mais de um ano. Só que a identificação foi tão forte, porque eu pude ver o seu coração, a sua humanidade. E não só isso. Eu pude ver que a Lia é uma mulher que caminha debaixo de um valor que eu também acredito, que é o valor da família. É isso aí. Que é o valor da família. Isso, como principal. Que você vê a mesa dentro da família? A mesa dentro da família é essencial. Essencial. E eu já queria começar já deixando um recadinho, porque às vezes a gente vai falar aqui da mesa e você vai falar, isso não é uma realidade. Como assim a mesa, né, dentro da família? Não tem problema, se você nunca teve, começa hoje. Mas para mim é essencial. Exato. E eu vivo isso desde a infância. Olha como é importante isso aí. Então, assim, na minha casa tinha o hábito, né? A minha mãe preparava a mesa do café da manhã. Eu sei que são histórias diferentes, mas na minha infância, minha mãe era do lar, então ela tinha tempo de preparar. Então, sempre antes de sair para a escola, tinha aquele momento, tinha conversa. Na hora do almoço, no Brasil, isso é comum. O pai volta do trabalho, então mesa posta de novo. E eu não falo mesa posta de elegância, não, de louça. Não é sobre louça. Não é sobre louça. Às vezes é comidinha que está na panela, mas é o fato de você sentar e estar ali. Deixa eu te interromper um pouquinho, e às vezes isso pode ser que você se identifica, porque quando você trouxe essa realidade da mesa posta, e a gente vê, né, hoje nas redes sociais, e que é lindo. É maravilhoso. É lindo. Gente, você chegar numa mesa e tá lá toda elaborada, a gente não tem que tirar esse valor, não, porque é maravilhoso. Só que às vezes você coloca essa expectativa na sua cabeça e você fala, não vou fazer. Isso aí. Você já ouviu mulheres falando? Porque a Lia trabalha com mulheres também, gente. Já. E criar, né, Lia, essa expectativa, você, não é pra mim. Isso, exatamente. Inclusive, né, numa das coisas que nós fazemos, que é o Café com Deus, eu já ouvi muitas mulheres falando, mas eu não sei fazer a mesa. Não é sobre isso. O Café com Deus não é sobre isso. Então, o almoço, o bate-papo não é sobre isso. É claro que tem pessoas que têm o dom, o talento. Isso é legal. Então, igual nós falamos, o fruto surge. Aquela mesa tá incrível. Parabéns, continue e tudo mais. Mas se não tiver, não é isso que vai parar. Então, assim, se não tiver aquele joguinho, tá tudo colorido, tá tudo bem. Não é isso. A mesa não é sobre o que tá ali, né? É sobre quem, né? É sobre quem. Gente, isso é tão forte. Você me falando, eu lembrei de uma história. No meu livro Faxina Emocional tem a cozinha do vitimismo, que a cozinha é um dos cômodos da alma. E é muito tratada essa questão de sentar à mesa, do cuidar, de usar o nosso melhor para a nossa própria casa. Às vezes se guarda os seus melhores para uma visita, e aí você acaba nem usando para os seus em casa. E eu me recordo que eu tive um feedback de uma mulher que ela não tinha nem mesa na casa dela. Uau. Eles comiam no sofá, eles comiam numa bancada, eles comiam, assim, às vezes na mão, e ela contando isso. Eu falei, uau, eu não imaginava, não imaginava. Porque eu também cresci numa realidade onde a mamãe sempre colocou a mesa, tudo muito simples, mas a gente sempre sentava na mesa e demorava para sair, porque acabava de comer. Isso aí, bate-papo. Mas o bate-papo. Conversa, exatamente. Isso aí era maravilhoso. E aí ela falou assim, nossa, mas eu tô sem dinheiro para comprar uma mesa. E ela compartilhando. Gente, eu chorava. Uau. Amiga, eu chorava. Uau. E ela falou assim, não, mas eu quero começar a fazer diferente. Minha casa é pequena, eu não tenho muitas condições, mas ela falou assim que ela entrou na Amazon e pediu aquela mesa quadrada de... Não é acrílico que fala? Plástico, né? Aquela de plástico mesmo. Ela falou assim, mas eu vou ter uma mesa, porque essa cultura eu quero começar na minha casa. Eu chorava. É isso aí, você vê como dá tempo? Alguma coisa queimou e ela falou, preciso começar. A gente precisa começar. Então, com aquilo que a gente tem, porque não é sobre, sabe, o melhor móvel, não é sobre isso. É sobre criar essa atmosfera, esse tempo, essa conversa com pessoas. E eu gostaria ali que você falasse, você falou assim, não é sobre o que a gente tem, é sobre quem. É sobre quem. Isso que é o gostoso, né? E assim... A gente fala muito assim, é sobre quem, já tá falando de Deus, é da presença e tal. E é mesmo, é sobre o pão da presença, mas assim, sem colocar... Nisso, vou pegar um pão. Pega um pãozinho.
sem colocar assim essa religiosidade, esse peso, é sobre as pessoas. Quem são as pessoas? Quem é que vai sentar? Hoje eu estou sentada aqui com a minha amiga, batendo esse papo gostoso, deixando fluir, mostrando quem você é, olhando. Nós comentamos, né? Já devia estar gravando desde o início, porque a Dai chegou e a gente já começou a compartilhar, sabe? O que está acontecendo. Compartilhar do quê? Do quê? Do que Deus está fazendo, Olha dos isso. filhos, da família. Lia, conta aí como que tá. Então, vai gerando esse bate-papo. Quando eu falo de quem, não é sobre o que está aqui, é isso, é você ter esse tempo de olhar e não com aquele corre-corre, né? A Dai colocou, termina de comer, que às vezes é rapidinho, mas aí a gente vai tomar um café depois da comidinha. E é a hora que você tá olhando. Isso. Então, assim, se você é casado, é a hora que, aí, meu bem, tem 10 minutinhos, me fala alguma coisa. Ou você percebe, tô vendo que tá meio cansado hoje. Ter um olhar, uma percepção nesse momento, sabe? Eu lembro na infância que quando era prova, a mamãe sempre vinha e falava, hoje é prova, vai ser uma boa prova, não sei o que, Deus abençoe. E não é a questão de você ser cristão ou de você ser católico, é um princípio, é uma coisa gostosa. Tá ali servindo também, faz o ovinho que um gosta, a torrada que o outro gosta. Então é sobre pessoas, com quem você está à mesa. Hoje pode ser o filho, ou um amigo, ou um tio, ou um primo. É essa pessoa que, assim, eu acho que merece a sua atenção, os seus ouvidos, o seu olhar, ser intencional com esse tempo, né? Às vezes vai acontecer de ser corrido, é rápido. É mais rápido. Mas mesmo na correria... Mas é possível. É possível. É possível. É. E assim, às vezes a gente pode colocar, não sei, mas assim, veio agora na minha mente assim, a gente coloca... Foi interessante ele falar assim, às vezes é corrido. Gente... porque a nossa vida, querendo ou não, ela tem umas demandas que a gente precisa dar conta ali no nosso dia a dia. Exatamente. Só que se você tem uma cultura de mesa, você vai procurar exercer isso o maior tempo que dá. É isso, é isso. É uma cultura que você traz para sua casa, para sua rotina. Não é simplesmente chegar ou comer e levantar. Isso aí. Ou talvez chegar e tá com pressa de já fazer outra coisa. Exatamente. Seja intencional. Essa palavra intencionalidade, ela é muito forte para nós. E 5 minutinhos é poderoso, porque às vezes o que a outra pessoa tá precisando, né, filho, casado, às vezes o Pedro fala, vou sair para fazer tal coisa. Toma um cafezinho. Porque talvez o que ele esteja precisando naquele momento é que delícia esse tempinho. Não tem nada formal, não tem nada assim pré-elaborado. Mas não perca a oportunidade de estar ali. De ter uma demonstração, sabe? Exato. Isso é tão lindo, porque assim, eu costumo falar, amiga, que mesa para mim significa comunhão, significa relacionamento. É isso. E muitas vezes a gente pode não estar sentado, mas a gente pode estar em pé conversando, bebendo aquela aguinha logo antes de sair. Mas a gente é tocada, isso que você fez, ó, com o filhão lá, assim, ó, isso faz toda a diferença, porque gera uma conexão. É isso. Não é sobre coisas, é sobre quem. Quem é pessoa. É isso. E eu queria, Lia, que você compartilhasse com a gente o que para você é mais essencial nesse tempo de mesa, quando você está com as pessoas, ou mesmo quando você está com a sua família. O que vem assim no seu coração que você gosta de bater papo. Você falou, né? A mesa é comunhão, e para mim também é comunhão, mas para mim também é revelação. Meu pai, eu acho assim que o que eu mais gosto são das pérolas que saem nesse momento, nesse tempo. Sabe, nesse tempo que você tá ali. E às vezes é tão precioso a revelação que é com 5 minutos, é mesa de 1 hora, de 3, de 20, de meia hora, mas sempre sai algo precioso. Você vai perceber se a pessoa tá ansiosa, se ela está feliz demais, a pessoa vai te perceber e aí gera aquela conexão, aquela comunhão do momento. Mas a revelação. Então, assim, a revelação, amiga, em conversas simples do dia a dia e, às vezes, em conversas intencionais, né? Eu viro e mexo, falo sobre filhos. Eles estavam aqui e nós fomos intencional, tipo assim, momentos decisivos, não tinha nada, só o café, né? Senta aqui, Luiz Felipe, senta aqui, Marcos André, vovô, abre a palavra aí. E nós estamos aonde? Que forte. Aqui, aí abre a palavra, vamos ler um texto, e parece que assim, do nada,
as coisas começam a acontecer, um filho abre o coração, o outro fala. Então, assim, é momento. E aí revela o que está passando. E aí, se você está atento, porque você não pode desperdiçar o seu tempo. Então, você precisa ficar atento aos detalhes. Porque é nesse momento que aí alguém fala alguma coisa, às vezes, né, falando de família, às vezes tem até alguma coisinha que está engasgada, e aí você aproveita a oportunidade para jogar, mas aquele dia você falou assim. E para tratar isso. E para tratar. E a mesma uma coisa também que eu acho muito legal, que acontece muito aqui em casa, é que parece que tá todo mundo igual. Então, assim, não é pai, não é filho, não é avô, amiga, é todo mundo igual, Igual sabe? em que sentido? No sentido de poder compartilhar e acrescentar. Então, assim, você vê um filho... Ou seja, todos têm espaço. Todos têm espaço. E assim, e você ouve aquilo. Então, aí você vê um filho ministrando no seu coração, porque, pai, mas você falou assim. Pai, o que eu tô querendo é isso. Pai, você não tá entendendo. Ou mãe, é sobre isso. É aqui, ó. Tudo acontece aqui. Tem várias experiências de mesa, amiga. Ou seja, Anélia, cada um tem o seu espaço de falar daquilo que está sentindo, pensando, ouvindo de Deus, das experiências que estão comunicando. É isso. Então, esse espaço que é dado não tem como ser feito se nós não formos intencionais. É isso. É isso. Tem coisas que a gente corre atrás que não vale a pena. Não gera fruto, gera resultado. Mas fruto diferente, natural, amiga, e visível, diferente. É muito diferente. Então eu deixo essa pergunta para você, nos seus bate-papos, na sua casa, na sua vida, nos seus relacionamentos. Você tem gerado resultados ou fruto? Eita. Hein, amiga? Porque isso é forte, Lia. Muito forte. Isso é muito forte, porque a gente estava conversando antes assim, né, sobre a maternidade, sobre ver como que os nossos filhos estão caminhando, com as suas demandas, crescendo, com os seus BOs internos, que é natural do ser humano. Mas ali ela lançou uma frase assim, falou assim, amiga, mas demora, né? É um processo. É isso, demora. Ou seja, para a árvore dar um fruto, ela tem um processo. É isso. E não é simples, mas é desafiador, porque ela passa por várias estações. Sim, com certeza. E ninguém percebe, eu volto a falar. A pessoa só percebe o fruto. Ela não percebe o todo, ela não percebe o todo, ela não sabe como foi ali, sabe? Os momentos difíceis de mesa, também de, sabe, bater e falar assim, ei, peraí, não é assim. O momento que cai alguma coisa, que desestabiliza, que o copo quebra, que você tem que juntar os cacos, sabe? Então, assim, a pessoa vê o fruto. Então, tá tudo bem quando tá desarranjado. Tá tudo bem quando quebra alguma coisa. Tá tudo bem quando não é do jeito que você pensava. Mas tem espaço para construir. Tem espaço para limpar. Nossa, isso é forte. É isso, espaço para construir no processo. Exatamente. Espaço para limpar nesse processo no dia a dia. O processo é o dia a dia. É o dia a dia. Quem vai fazer? Exato. Somos nós, é um ao outro, sabe? É essa pessoa que Deus colocou do teu lado. Por isso que sempre começa com a família, começa com quem tá ali. Para as casadas, são os pais, né, que estão ali, que você precisa. Para as que já têm filhos, é você, seu marido e seus filhos. Mas começa aqui, é aqui. Aí a gente consegue fluir. Uau. Aí a gente consegue fluir com um amigo. Quando o amigo chega e eu perceber, tá em caco, preciso ajudar. Hoje eu estou em caco, preciso de uma limpeza aqui. Isso. Mas a gente já exercitou com os nossos, né? Isso é tão forte, porque no mundo de hoje, eu falo assim, que quando o Senhor colocou no meu coração esse compartilhar do MesaCast, do papo de mesa com amigas, com pessoas reais, é justamente para a gente sair dessa realidade, muitas vezes do imaginário. Por quê? Porque a gente vê resultado na vida de outras pessoas. Exatamente. Mas você não tem tempo de mesa com aquelas pessoas que você está vendo nos resultados. E muitas vezes você está vendo no seu Instagram. Exatamente. Você não está vendo. Não está vendo. Você está fazendo uma sugestão na sua mente de que aquilo que ela está falando, ok, tem um resultado e é válido, é louvável, está trabalhando para aquilo e ok. Só que você não tem um tempo de mesa para conhecer e ouvir o coração.
É isso. Porque eu já tive a oportunidade nesses anos de encontrar pessoas com muitos resultados, gente. Validados, mas com o coração destruído. É isso. Com a família destruída. Exatamente. E aí você começa a olhar para dentro e fazer uma retrospectiva, você começa a pensar assim, caracas, e agora? Não tá plena, amiga. Não tá plena. Não tá vive faltando, a plenitude. Tá faltando algo. Então, assim, bem-sucedidos em determinadas áreas, né? Profissional, às vezes estudantil, mas tá faltando algo. Você percebe que não tá cheio, não tá preenchido. Não tá. E aonde é que se perdeu, né? Aí precisa fazer esse caminho de volta. E a mesa é o lugar onde se conecta de novo. Exatamente. Eu vejo o poder da mesa em fazer caminhos de volta. É isso. Aliás, você tem alguma experiência assim à mesa que você fala assim, uau, essa me marcou? Que você poderia compartilhar? Eu sei que você deve ter inúmeras. Várias. Mas seria assim, legal compartilhar assim. O que eu acho legal para compartilhar com vocês, algumas coisas assim reais que eu faço, né? À mesa. Por exemplo, quando os meninos precisaram sair de casa. Então chegou o momento que teve o convite realmente para morar fora de casa. Na mesa, carta de envio. Cada um com o seu lugar. Um sonho que todo mundo gera junto. E aí é compartilhado na mesa. Então gera aquela expectativa. Hoje o jantar vai ser para o envio do Luiz Felipe. E aí eu escrevo aquela carta e aí eu coloco. E para os outros também, os outros integrantes que estão ali. Teve o jantar de envio do Marcos André. Outro fato muito legal, quando o Pedro... Isso é um marco, hein, Lia? É um marco, amiga. Gente, é um marco. A mesa é um marco. É isso. Uau! E você aproveita aquela oportunidade para estar ali, para realmente lançar palavras, sabe? E todo mundo recebe, porque aí ele Fala um pouco mais sobre isso, assim, ó, sobre lançar palavras para as pessoas entenderem. O que seriam essas palavras? Lançar palavras, porque quando eu parei para escrever essa carta para o Luiz Felipe, a gente lembra de tudo, do nascimento, de como cresceu e como chegou naquele momento de envio. Então, ele tinha uma palavra lá atrás que eu trouxe, palavra a palavra mesmo, de versículo. E aí você lança aquele versículo, não esquece disso daqui. E tá ali escrito, palavras de incentivo que saem realmente, ó, esse novo tempo que você vai enfrentar, vai acontecer isso. O outro fala, o irmão tem a possibilidade de falar. Ele que está sendo enviado tem a oportunidade de falar como que está se sentindo. Então é tudo ali. E aí o legal, aí todo mundo dá a mão, né? No seu momento aí, como não sei como você faria, mas assim, dá a mão e vamos selar. Sabe aquela coisa assim, tá todo mundo com você? E aí, tamo junto. Vai estar longe, mas estamos junto. Quem vai fazer isso, gente, se não for a família? Uau! Não, assim, é muito legal. Então, assim, ser intencional. Eu lembro que eu ia te falar um outro momento que foi, assim, muito marcante. Coisas que são agora recentes, tá? Por isso que eu tô colocando. Porque a gente também não vive de passado. Exato. Então, as mesas começaram lá na minha infância, mas assim... Mas poderiam ter sido perdidas, né, Lia? Poderia ter sido perdidas. Poderiam, ainda mais aqui na América, que é bem diferente do Brasil. Isso. Então, poderia ter sido perdido, mas a gente teve que resgatar. Isso é algo para ser falado também. Mas outra mesa interessante que você também pode viver aí foi quando o Pedro casou. Então, assim, o último café da manhã com o Pedro em casa, solteiro. O primeiro filho casado. O primeiro filho casado. Então, foi muito legal. Eu e o Ricardo chegamos a essa conclusão. Os outros dois já não estavam morando mais aqui, então só tinha o Pedro. E aí a gente fez um café da manhã especial, celebrando os 22 anos dele como solteiro em casa. Porque depois daquela data... ele já viria aqui como um homem casado. Olha só que interessante. E aí mais um marco. Mais um marco. Aí você traz a memória. Mais um selo. Isso. Aí assim você pode trazer fotos, lembrar da infância, lembrar dos outros cafés e pronto, filho, vivemos até aqui e agora você está pronto para o próximo. Eu acho abençoado, né, para esse novo tempo. Eu acho precioso, amiga, sabe? Essas coisas que acontecem assim à mesa. Que lindo. Eu acho precioso demais. E os simples almoços de domingo, né? Então, assim... Sem pressa, sem né? Pressa. Sem pressa. E quando não tem nenhum fato assim extraordinário, igual eu falei, estamos aqui só sentados tomando café. Nossa, e já e já é poderoso. E já é poderoso. É isso. Passa um cafezinho. Eu gosto da... assim, de como a Lia traz tudo isso, porque eu vejo
Põe pra mim também, por Coloca, favor. minha. Eu vejo uma realidade, gente, uma verdade, numa vida prática. Por quê? A Bíblia nos ensina que a nossa vida com o Senhor tem que ser prática. É isso. Não adianta a gente conhecer, saber da existência, mas não viver na prática, porque é na prática que vai gerando essas transformações. É isso. É colocando na prática, vivendo essas experiências que às vezes dão certo, dão errado, não sai do jeito que a gente queria, mas vai fazendo o quê? A gente vai sendo ministrada e transformada nesse tempo. É isso. Né? E eu gosto muito disso, por quê? Porque esse é um lugar para a gente perceber que nós somos de verdade. Nós temos uma vida real, nós temos uma família. Se você não tem, você vai ter, porque é propósito e projeto de Deus a família para nós. É verdade. Não tem como a gente viver sozinho. Não tem. Não existe isso. Nós nascemos para isso, né? Nós nascemos para isso. Próximo, é verdade. E o próximo mais próximo é a nossa casa. É a nossa casa, é a nossa casa, é a nossa casa. Deus fez assim, né? Deus do início, ele já fez o homem, falou, não é bom que o homem fica só, vou fazer para ele uma auxiliadora ali idônea, quer dizer, completou. Então não é bom que a pessoa esteja sozinha, precisa, né? Precisa, e relacionar. E se relacionar. E o melhor lugar é relacionar à mesa. Esse tempo de comunhão. E eu ia comentar... Às vezes eu tenho um delay, viu, amiga? Eu entro num lugar, daí vai abrindo tantas caixinhas de memória. Eu falo, mas amém, Deus vai dando graça e a gente vai avançando. Mas uma coisa que eu acho poderosa, sempre quando eu tô com a Lia conversando, e com outras mulheres também, graças a Deus que o Senhor tem me permitido caminhar, é o tipo da conversa. O que a gente conversa. Isso eu acho muito forte. Por quê? Porque eu aprendi na jornada que quando eu sento para conversar com alguém, eu não falo de outras pessoas, Lia. É isso. Eu falo daquilo que eu tô vivendo. É isso. Eu falo das minhas experiências. É isso. Eu falo daquilo que eu tô aprendendo. Eu falo daquilo que eu ainda tenho dificuldade de avançar, de crescer. E eu vejo essa verdade em você também. Então a gente não fica caçando a vida das outras pessoas para trazer aqui na nossa comunhão, gente. Não. Mas a gente fala de lugares que a gente conheceu, da onde os nossos filhos estão indo. Nossa, tivemos uma experiência em casa e aí a gente compartilha. É isso. Isso é muito forte. Por quê? Porque você vive uma vida real e não vive a vida de outras pessoas transicionando para a sua vida. Então eu vejo isso, sabe, esse poder, porque tudo isso que a gente tem vivido, e aí a Lia falou assim, não, a gente tem uma palavra e essa palavra a gente entrega para o filho ali. Gente, que palavra é essa? É palavra de vida. É palavra de vida. É palavra da Bíblia. E eu tenho, assim, o Senhor me trouxe algo no meu coração, amiga, porque eu tenho aprendido. Eu fiquei 30 anos conhecendo Deus e sabendo da existência de Deus. Depois eu conheci Jesus, as experiências do nosso mestre Jesus, que fazia tudo que o Pai fazia, algo que eu tenho que aprender, ok. Mas quando eu aprendi a pessoa do Espírito Santo que está comigo, a minha vida foi transformada. É verdade. E aí você falou da revelação também, né? Do poder de mesas que revelam algo para nós. E é aí onde eu entro, que o Espírito Santo, ele revela para nós. É isso. E quando eu tive esse privilégio de conhecer a pessoa do Espírito Santo, eu falo que até as minhas conversas, até a minha vida, até minhas atitudes, elas começaam a ser diferentes. É verdade. Porque essa revelação de sentar à mesa e poder pensar assim, nossa, eu tô com isso. Mas o que será que o próprio Espírito Santo tem para falar para nós desse... disso que está acontecendo? Eu tive uma ideia. Não, eu tenho certeza que isso é de Deus. Aí você senta com uma pessoa que é mais de Deus ainda que você, ela fala assim, calma. Vamos revisitar a palavra de Deus e ver se isso realmente está alinhado. Aí você é exortado. Você é esticado. Você falava, nossa, eu não tinha visto por esse lado. É verdade. Então, eu vejo tanto poder nessas conversas. É verdade. E que a Dai está falando aqui agora e me veio muito na cabeça, assim, desse relacionamento com o Espírito Santo, e já aconteceu também, a mesa, você e ele. Parece que você está sozinha ali, mas você não está. Nunca estamos. Nunca está. Então, assim, viver esse momento também ali da presença com você. Então, às vezes, você pega o seu cafezinho, sem se preocupar com a melhor foto em postar, em nada disso, mas você pega o seu cafezinho e pega a palavra.
Aí você vai ler um trecho da palavra, ou você vai ler o devocional. Já está acontecendo. Então já está acontecendo ali a revelação para você, o seu momento, para o que Deus vai preparar, a outra mesa que Ele vai te colocar e tudo mais, e aquilo que Ele quer. Então, assim, a mesa com você e Ele também é... Você ficou falando aí, eu fiquei lembrando disso, sabe? Que às vezes eu saio aqui no meu quintal e eu gosto de estar só. Parece que eu tô só, mas eu não tô. E é um momento ali que, sabe, eu tô me abrindo. E às vezes sem precisar falar. Mas você pega o seu cafezinho, ou seu suco, o seu copo, ou você não pega nada, você olha para aquele céu, tem uma comunicação, sabe? A contemplação com a criação. Isso, aí e o próprio vem Espírito algo, gerando dentro. Mas é aquele tempo. É Lembra aquele que você tempo. falou que às vezes você não tá sentada, às vezes você tá de pé, você tá no corredor, mas você tem que ter esse momento também. Uau, gente, isso é tão forte. Eu aprendi isso tem alguns anos, sentada num grupo estudando a palavra a partir de livros, que tinha uma amiga que ela é psicóloga, terapeuta, abençoada, e gerou muito na minha vida, assim, a presença de Deus, esse conhecer mais, sabe? Me esticou para ter fome e sede de conhecer um pouco mais daquilo que a Bíblia tinha a meu respeito, para mim, as promessas, porque às vezes a gente ora aleatório, né? Ai, Deus, seja feita a sua vontade, ou que eu viva as suas promessas, mas eu nem sei. Exatamente o que é. Aí eu comecei a querer aprender sobre isso. E ela falava justamente isso que você acabou de falar. Ela falava assim, eu sento com o meu café. E eu tenho um tempo de eu tomar café com Deus. Literalmente. É isso. Literalmente. É isso. Eu falei assim, uau. Como é importante esse tempo de solitude. Não é de solidão. Isso mas aí. é de diferente. solitude. É isso. De você ouvir, de você olhar, É isso. de você fazer pergunta para o Espírito Santo. É isso. Qual que é a parceria que nós vamos fazer agora? Gente, amiga, você falou tudo. Tipo assim, solidão e solitude. Que tudo isso, sabe? É diferente. É diferente, porque parece que você tá sozinha, mas você tá segura, você sente a presença, você sabe que não está. E me fez pensar aqui, porque às vezes a gente está falando de tantos pontos positivos, né, assim, que é compartilhado. Mas já teve um momento que a mesa, amiga, eu chorei muito, sabe? Isso é lindo, eu amo quando as pessoas falam isso. De dor, assim, de meu Deus, parece que não vai acontecer. Nada. Eu lembro que os meus pais, os dois pegaram Covid na época do Covid, né? E parecia que eu tava só, não tinha ninguém em casa, os meninos estudando. E aquela tragédia, meu paizuco muito mal, quase indo pro tubo. E eu sentei ali de novo, sabe? Ali sozinha, mas eu sentia que eu não tava só. Então, assim, momento de pranto, de choro, de clamar, Senhor, meu Deus, o que vai acontecer, sabe? Tô distante, é uma dor que talvez o imigrante sente. Exatamente, o imigrante sente. Você não consegue fazer. É uma dor. Então, assim, outros momentos também, assim, difíceis, sabe? Como mãe, que você falava, meu Deus, o que vai acontecer? Mas você tá ali e não está sozinha. Não está. Mas, Lia, como que você tem essa certeza que você não estava ali sozinha? Você precisa experimentar. É uma convicção, É uma né, convicção. É uma convicção. É uma convicção. Então, assim, tem esse lugar de dor, às vezes, também. Ontem eu estava num grupo com umas amigas e é um versículo muito conhecido que fala sobre fé. Só que parece, assim, que virou uma chave tão grande na minha mente, no meu coração, que eu fiquei repetindo ali com as mulheres. Cadê? Fala sobre essa fé. Porque quando a gente... Como que eu sei que eu não tô sozinha? Mas eu tô segura, eu tô ali, eu comigo, eu sei que Deus está comigo e eu tenho essa convicção. Hebreus vai falar, né? Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Exatamente, gente. Amiga, a hora que eu li aquilo, eu falei assim, eu vou repetir. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amiga, na hora o Espírito Santo saltou fatos assim pra mim, ó. Parece que ficou num plano aqui, assim, ó, fatos. E aí ele falou no meu coração assim, fato é algo que já aconteceu. Amiga, a ciência comprova experiências com fatos. É verdade. Uau, que revelação.
Amiga, a ciência, ela só vai publicar aquele artigo É verdade. depois que já foi comprovado É verdade. um fato Gente, que forte. sobre aquilo. Uhum. Não, eu fiquei ali assim, parecia que eu... Fato, subiu É. assim, ó, fatos. Eu falei assim, uau. Uau. E aí eu tenho uma convicção de um fato que eu ainda não vi. É isso. E é nessa segurança Nossa, que a forte, gente amiga. não tá sozinha. É porque isso. eu estou convicta, É. da presença É isso. do Espírito Santo É isso. em mim. É isso. Ai, eu não sei, às vezes eu fico chocada. Eu também, amiga. Eu viajo. Eu sou muito parecida com você nesse aspecto. Eu viajo. Tem hora que eu pego assim, um versículo e ele fala. Gente, parece tão simples, né? Parece 2 mais 2. Mas não é, gente. Que coisa tremenda, sabe? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Esse fato que tá me causando essa dor, essa angústia. Ou até assim, aquela previsão de futuro. Você sabe. É incerto. Isso. Incerto aos seus olhos. Aos seus olhos. Mas é fato. Mas é fato. É fato. No seu coração você tem. É fato. E aí essa fé gera tudo isso. E você tem essa convicção. Gente, é gostoso demais. É gostoso demais. Lívia, e assim, quando você fala, né? Eu tava numa mesa chorando. Chorando, amiga. Chorando. Me vem a cena, assim, sabe? E aí? Querendo descabelar, pra ser mais sincera. Sabe quando você tá chorando assim? Ai, meu Deus, que agora? E agora? Isso. Mas você já chorou em mesas com outras pessoas juntas? Também. Gente, isso é tão forte, porque às vezes a gente só quer chorar no nosso canto. E Deus faz, Deus nutre, Deus sustenta, Deus faz. Uhum. Mas o poder de você ser vulnerável e verdadeira em outras mesas, com outras mulheres... É isso. E aí você precisa saber, eu acho assim, para quem abrir o seu coração. Isso. Você precisa ter essa pessoa do seu lado, que às vezes é um membro da família, né? Às vezes eu choro junto com o Ricardo, com os filhos, já choramos junto, assim, de dar mão dada, assim, porque era a nossa causa familiar. Sim. Já fui, né, para gabinete pastoral chorar junto com o pastor, então, assim, era um problema meu, que o pastor estava ali e chora junto. Mas às vezes vai ser com a amiga, aquela pessoa que Deus levantou realmente para você chorar junto com ela. E é tão bom você ter essas pessoas, Dai. É tão bom ter essas pessoas assim, maduras, sabe? Que vai guardar. Isso é precioso. Que vai te ouvir. Vai te acolher. E guardar a sua dor, sabe? Porque não vai banalizar. Como que eu posso banalizar? Às vezes a Dai, ela vem, ela abre o coração e eu saio dessa mesa e eu sento noutra mesa e eu compartilho algo que a Dai compartilhou. Isso é banalizar, sabe? Isso é não cuidar daquilo que... Então, é uma responsabilidade muito grande quando abre o coração, chora, de alegria ou de tristeza com outra pessoa, amiga. Gente, isso é tão forte, isso amiga. Isso é muito forte. Muito forte. Então eu quero ter essa amiga, mas eu também preciso ser essa amiga, sabe? Perfeito. E aí isso é algo que Deus tem também trabalhado muito na minha vida no decorrer de anos, assim, de guardar a dor, guardar o coração, guardar aquela amiga, aquela família, sabe? De arrumar, se preparar. Ninguém sabe, mas você sabe e você guarda aquilo, sabe? As pessoas não vê, às vezes vê tudo arrumadinho, mas você sabe a dor que carrega, porque foi precioso. Então tenho amigas preciosas, Dai, que sabe a dor que eu já passei, as dificuldades, sabe? Que eu pude abrir, mostrar o meu coração, mas tem que ser na mesa certa. Exatamente, com a pessoa certa. Com a pessoa certa. Não é para qualquer pessoa. Não é. A gente não abre o coração para qualquer. Eu não sei se você já ouviu a frase assim, ó, eu não vou abrir a minha casa para deixar qualquer pessoa entrar. Por quê? Porque é uma intimidade. E você liberar o seu coração, as suas raízes profundas e ser vulnerável, tanto na alegria quanto na tristeza. Exatamente. São para as pessoas maduras. É isso. E pessoas que estão ali, ó, que você vê o fruto, né, voltando lá atrás. Que você vê o fruto, você fala assim, uau.
não é só resultado, é um fruto. Então eu acredito que nesse processo da nossa caminhada eu posso abrir o meu coração. Porque ela é madura. E ela é madura no Senhor, ela tá buscando no Senhor. Porque às vezes a pessoa, ela busca a gente em qualquer outro lugar, mas menos no Senhor. No Senhor, é verdade. Então até que ponto isso é relevante para nós? Exatamente. Né? Até que ponto? Porque eu tenho amigas também, mas eu falo assim, não, esse assunto... É isso. Amiga. Não tem como abrir. É isso aí. Mas isso aí. É um nível, gente, de maturidade, da jornada. Não é de um dia para o outro. É na jornada que a gente vai aprendendo. Porque tem mesas também que você só vai ficar só quieta, né, amiga? E vai pedir licença. Gostei disso. Quando que você levanta de uma mesa, Lia? Meu Deus do céu. Gosto disso. Tem hora que você tem que pedir licença, assim, e tranquilo, sabe? Tá tudo bem, e não, assim, em julgar. Sim. Lembra que a Dai, você falou assim, né? A gente gosta de falar da nossa vida. Eu acho que esse é um momento que às vezes eu preciso me policiar, porque a gente gosta de bisbilhotar e saber, mas eu preciso me policiar e tem momentos que não é a nossa vida que está sendo falada, a minha e da Dai. Então, é a vida de outra pessoa. Eu preciso falar, ai, dá licença, tá na minha hora, já vou. Porque até ficar quieta, só olhando, você também está conivente com tudo aquilo que está acontecendo. Uau! Então, olha o posicionamento. É um posicionamento, amiga. Porque a mesa também acontece essas coisas, sabe? Você vai ver coisas que, às vezes, não te agradam pelos seus princípios, seus valores, aquilo que você pensa sobre mesa. Então, lugar de reclamação, de falar roupa suja, mas no sentido de humilhação, menosprezo, sabe? Apontar a vida do outro, comentar fatos que estão acontecendo. Isso não é. Você levanta, Lia? Isso eu levanto, amiga. Isso eu levanto com classe. Assim. Com classe, com mas elegância, você sabe que né? às vezes o nosso Senhor Jesus já chegou a revirar a mesa, né? Nosso Senhor Jesus, ele já fez isso. Ele falou, ei, raça de víboras, o que vocês estão fazendo? Então, assim, ele também deixa corrompendo. Exemplo. Tem hora que a gente precisa ser até um pouco mais energético. Eu acho que tem lugares que o Senhor vai nos colocar que vai falar assim, gente, vocês estão passando dos limites, dá licença, mas eu não vou estar. Que você precisa falar, gente, isso é uma coragem, isso é uma ousadia, mas o Senhor também não nos deu espírito de covardia. Agora tem outras que eu só vou falar, ai, dá licença, e fica o recado. Mas eu acho que tem esse posicionamento, amiga. Meu Deus. Bíblico. Me fez lembrar de uma vez, eu estava assim, na época, me desenvolvendo, até buscando um autoconhecimento. Eu falo muito que a gente tem que ter essa diferença entre autoconhecimento e conhecimento do alto. A gente precisa dessa diferença nas nossas vidas. E naquele momento eu estava lidando com as minhas emoções, aprendendo um pouco mais sobre inteligência emocional, curando as minhas feridas, que as nossas feridas sempre são com pessoas. Sempre nos relacionamentos. É isso. E não estava nada programado. Eu lembro que eu fui... eu acho que eu fui levar uma amiga da Aninha na casa. E tinham pessoas conhecidas ali, mas eu não tinha sido convidada para aquele tempo de mesa que eles estavam tendo. Mas daí todo mundo me conhecia na época. Eu falei, daí entra aqui. Eu meio sem jeito, falei assim, pô, eu sabia já que ia ter isso, então não vou entrar. Daí entra aqui, tem um tempo com a gente, as crianças estão todas juntas, isso faz tempo. Tá bom, entrei. E começamos a conversar, e começamos a ver o que eles estavam fazendo, ouvindo, falando da vida, falando desse crescimento, onde Deus podia estar apontando e tal, e tal, e tal. Tá. Legal. Sentamos para comer na mesa. E, gente, comida maravilhosa aquele dia. Amiga, comida boa é boa. Memórias também, memórias. Gente, eu sei que um tempo depois, alguns bons minutos depois, chegou mais uma família que completou o time da mesa. E daí ali as conversas mudaram de rumo. As conversas... Aí eu comecei a pensar aqui comigo assim, amiga, eu falei assim... Nossa, eu não vou ser conivente com esse tipo de conversa. Eu preciso levantar dessa mesa. A gente começa a sentir, né, amiga? Eu falei assim, eu não vou... não era um lugar onde eu ia me posicionar verbalmente, porque eu percebi que não tinha maturidade. Né? Eu gosto também quando a Bíblia fala assim,
Cuidado ao lançar pérolas aos porcos. Exatamente. Que o porco vai pisar na pérola, ele não vai entender que é precioso, não vai entender nem o que é. Ele vai se cortar e vai te contar. Isso aí, olha aí. Ele vai falar que foi você Exatamente. que fez aquilo. Falei, então, não tinha nem servido ainda a sobremesa, mas ali eu entendi, eu esperei mais alguns minutos, eu comecei a conversar com o senhor ali. Falei assim, gente, deu minha hora, eu quero agradecer demais. Nossa, eu nem era para eu estar aqui, eu fui muito abençoada. Vocês alegraram a minha noite, eu estou finalizando a minha noite lindamente. Olha, eu quero agradecer com classe, esse amiga. tempo, gente, que bom. Mas não vou... Daí não tenho sobremesa! Não, tá maravilhoso. Falei assim, saber a hora, né? Uau. Ai, gostaria demais de poder compartilhar com vocês também esse tempo, mas não vou conseguir. Chamei minhas filhas e ó... Pronto. A amizade continuou, gente. É isso. A amizade continuou. É isso. São coisas distintas. É diferente, são coisas distintas. É diferente. Amizade que eu falo assim, o amigo necessário. Isso. Da convivência. Isso, da convivência. Que ela e tá tudo bem, que a gente respeita, que a gente entende que ainda precisa avançar passos. Isso. Que talvez você já avançou. E que talvez em outras áreas avançou em lugares que você ainda precisa avançar. Entende? É isso, exatamente. Não é, amiga? É desafiador. Muito desafiador. É muito desafiador. Mas é um processo que a gente vai ganhando maturidade. É um processo, E aí então essa mesa da... Que nome que você daria a essa mesa, Lia? Que você levantaria? Ai, meu Deus. O que será que vem aí no seu coração, hein? Veio uma palavra que não veio incerta, não é incerta. Tipo assim, não é a mesa certa para estar, sabe? Sim. Seria aquela mesa, tipo assim, foi o que me veio, assim, certo. Não tá legal. Levanta, sabe? Aquela mesa que não tá legal, que a conversa já passou. É interessante porque assim, a gente chega a sentar, a gente chega a perceber o que está acontecendo, mas a gente precisa entender o time, né? É hora de levantar. Uau! E aí você levantou com muita classe. Não, Deus puro, porque só eu e o Espírito Santo sabemos da minha personalidade, do meu jeitinho de ser, muitas vezes o jeito de eu falar, até com os mais próximos, né? Às vezes eu sou mais rápida, sou mais prática, sou mais... Só que Deus cuidou. E falou assim, porque a gente não tem que tomar decisões magoando os outros, amiga. Porque daí eu firo um princípio que eu acredito, que é um princípio da palavra, que é viver na base do amor de Cristo. Verdade. Porque eu posso não concordar com você e tá tudo bem. É isso. Né? E talvez lá na frente o Senhor revela, fala assim, nossa, a Lia estava certa naquele ponto. Eu fui tão imatura e não consegui observar. E vice-versa. É verdade. Só que tem princípios que você fala assim, isso é inegociável. É inegociável, não dá para ficar. Só que mas não dá para ferir o outro. E isso eu fui muito ministrada. E outra, eu não fecho portas. Por que eu não fecho portas? Porque eu sou uma embaixadora no céu, na terra, são amiga. Pessoas, né? Exatamente. Eu podia ir até ali, mas não posso também ignorar, né? Todo mundo que está. Como que eu represento? Como que nós representamos Jesus, amiga? É isso. Com então esse sorriso, com esse brilho, com esse, ai, que ótimo, tá tudo bem e vamos. Não é? Eu fico pensando nisso, porque às vezes as pessoas tomam decisões em nome de Jesus, mas que não estão revelando o caráter dele nas mesas, amiga. É verdade. E às vezes a gente é muito impulsivo, né, em nome da verdade. Talvez você esteja escutando coisas que realmente te dá aquela coisa, mas essa impulsividade, nossa, tá errado. É um descontrole. Mas tá errado o que tá falando. Mas o Espírito Santo pediu. Então sempre aqueles 2 segundinhos que você precisa saber, que eu acho que você teve ali, é hora de falar, e na hora veio assim, não é hora de falar, sorria, pega tudo e tá tudo bem. E tá tudo bem, gente, e tem que tá tudo bem. Então esses 2 segundinhos, porque não é muito tempo, agora não é hora. E tem outros momentos que o Senhor vai falar, não, agora é a hora, posiciona, seja um pouco mais firme. Isso. Mas você tem que saber. Esse time. Tem que saber, amiga. Nossa, essa vozinha. Isso é poderoso demais. Essa voz interior, né? Os carismáticos. Os carismáticos, esse testemunho interior que a gente tem dentro de nós. É verdade. E a gente estava falando uma outra coisa antes de abrir a mesa aqui para vocês. Como é poderoso a gente ter não só essa revelação, mas a gente ter
a gente tem uma convicção de que nada é do nada. É isso. Né, Lia? Que é esse testemunho interior nosso, esse próprio Espírito falando conosco. O Espírito de Deus falando com o Espírito Santo que habita em nós. É isso. A gente não desconsidera nada. Por exemplo, Isso assim, é eu tenho me muito legal. desafiado, Lia, né? Até compartilhei um testemunho antes, mas assim, a Lia colocou para nós aqui meu Deus, fugiu o nome. Como chama isso aqui? Um pano de fundo aqui para nossa mesa que tem pássaros. Ah, sim. E na hora eu lembrei de um versículo que fala, né, sobre como Deus é bom conosco. É verdade. Porque se Ele cuida dos pássaros, Ele não vai cuidar da Lia. Ele não vai cuidar dos filhos da Lia que estão longe. Oh, meu Deus. Ele não vai cuidar do marido, Ele não vai cuidar de mim, Ele não vai cuidar de você. Ele é um bom pai. Eu falei, na hora que eu vi os pássaros aqui, eu falei, eu caminhei tanto com Mateus 26. Por quê? Porque... Amiga, eu tenho desconfianças muitas vezes. Sim. Pelas incertezas, pelas dúvidas que passam. Mas eu decidi fazer uma parceria com a palavra. É isso aí. É isso aí. Só que é desafiador, gente. É uma escolha mesmo. É uma escolha. Né? A gente está falando de mesa, de sentar nas mesas, do que falar. Então, são escolhas que a gente tem na nossa vida. É isso. Poxa, se até aqui aconteceu isso, a partir daqui vai ser diferente. É isso. Vai ser diferente o meu falar, o meu agir, as minhas mesas, o alimento, o que eu vou me alimentar. É verdade, é verdade. E eu quero me alimentar da palavra, que é viva, eficaz, que ela mexe comigo, que ela me exorta. Não é isso, Porque a palavra ela é certificada, né? Tipo assim, é aquele selo de garantia, isso aqui vai dar certo. Então, a gente tem que ter essa convicção. Quem crê na palavra tem que ter essa convicção. Então, quando a Dai traz esse versículo, né? E fala, gente, se o Senhor cuida dos pássaros, né? Veste eles que nunca viu, nem Salomão vestiu assim, tão belo. Você acha que ele não está cuidando de você? Isso tem que fazer sentido, tem que ser assim, ele está cuidando, gente. Ele está cuidando de quem está aqui, ele está cuidando de quem está ali. Então, essa é uma certeza. E aonde? Na palavra. Na palavra, nessa comunhão com a palavra, não nesse relacionamento. Não tem jeito, porque se fosse qualquer outra pessoa que não fosse certificada para falar, eu ia falar, a Dai não sabe o que ela está falando. Não é a Dai falando assim, Lia, fique em paz, porque os seus filhos vão ficar bem. Quem é a Dai? Mas não é a Dai, é o Deus Todo-Poderoso que falou, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que tem o controle na mão. Foi Ele que falou, é ali. Então isso para mim... Assim, é um fundamento, né? Então, assim, tô acabada, eu tô querendo ir, eu como mãe tô querendo fazer, mas, deixa eu arrumar aqui. Mas como mãe eu tô querendo fazer, mas o Senhor tá falando assim, Lia, tá tudo bem, sabe? Não tá na sua geografia. E aí eu falo, ok, Senhor, é um nível de confiança, de intimidade mesmo, assim, com o Senhor. Que é o que a gente quer compartilhar, que é possível, porque aqui nós estamos duas pessoas de carne e osso, com todos os sentimentos que você também tem, mas é possível. E o que eu quero dizer com você que tá vindo assim, muito no meu coração, porque eu poderia falar horas aqui sobre as titulações que a Lia tem. A Lia é pastora, gente. Amém, Deus. Uma família missionária. Amém. São um presente de Deus. Mas o que eu quero trazer para você é que não é sobre os nossos títulos. Não é. Porque Deus não está preocupado com a sua performance. É verdade. Então, amiga, nos outros episódios do MesaCast, eu acabo não falando, sabe, de toda essa carga legal que nós temos. Mentora, professora, sabe assim, a gente poderia ir tão fundo nessas realidades, mas assim, o que o Senhor trouxe no meu coração é isso, ei filha, quem você Exatamente. Quando toda essa titulação, Exatamente. Quando você tá chorando, quando você tá preocupada, gente, não existe titulação, existe presença, exite palavra, existe revelação, existe alimento sólido, amiga, não é isso. Não, e a Dai fala assim, ela me faz ir, né, porque eu sou muito visual, então enquanto ela fala assim, eu já fico imaginando, porque na hora do desespero ou da alegria, você acha que eu lembro mesmo do meu professor de faculdade? Você acha que eu lembro mesmo da disciplina que falou comigo no mestrado? Isso. Não, na hora do desespero, o que eu lembro é da palavra. É da palavra. Eu lembro que uma das dores difíceis foi no dia que eu deixei o Luiz Felipe ir daqui para o primeiro país que ele estava indo, com o documento vencido. Se ele não fosse aprovado, ele voltaria para o Brasil, não voltaria para cá. Hoje eu posso abrir isso, sabe? E ele tinha uma convicção, eu não conhecia quem era o empresário. Eu voltei daquele aeroporto, assim, acabada. Eu lembro que eu dobrei o joelho no quarto dele e eu
Vou lembrar até de hoje título. gera ainda aquela... Não, eu lembro da vivência. Você acha que eu lembrei de título? Você acha que eu lembrei? Eu peguei a palavra e eu falei, Senhor, fala comigo. Isso é muito forte. Fala comigo que eu preciso da tua palavra. E eu abri ali, que eu lembro até hoje, que ele falou, os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Ali Deus me deu um download. Deus mostrou quem eu era, quem ele era e o que Deus estava fazendo. Ai, que então, lindo, assim, amiga, que lindo sabe, isso, que a poder gente de Deus. é para esse lugar, é o único lugar. É o único lugar. É o único lugar. Depois dali, aí eu fui, liguei pro meu pai, falei com o marido, Sim. tudo. Mas aonde eu fui buscar? Então, eu só coloquei isso porque você me fez lembrar, amiga. Não tem nada a ver com título. A gente precisa estudar, a gente precisa crescer, a gente precisa... isso. Mas assim, você precisa conhecer a palavra. Você precisa, porque eu vejo assim, selo de garantia. E ali eu levantei, amiga. Com ousadia. Com ousadia. Aí com eu uma falei, convicção. com uma convicção. Eu falei, o senhor está cuidando, já é. Sentei e eu tenho esse vídeo em algum lugar que eu gravei e o Senhor me deu um download daquele salmo, assim, item por item. Eu já conhecia, mas foi diferente. Nossa. Aquela palavra foi diferente. Uau, que especial. Gente, é lindo isso. É lindo. E pra gente caminhando pro final, eu queria que a Lia pudesse falar, porque eu ficaria horas é verdade, falando da Lia, meu Deus, como me enche, como me edifica, como eu amo isso. Amém. Para resumir, então, esse nosso papo de mesa hoje, qual que é o alimento, então, Lia, essencial que você acredita que em todo relacionamento, em toda mesa, em todo papo de mesa, as pessoas precisam se alimentar? Aí é aquilo que a gente falou no início, né? Que parece que é um chavão, mas não é, é a realidade. É o pão da presença. Precisa ter a presença, precisa. Com quem for, com você sozinha, no momento difícil, no momento da alegria, precisa ter a presença. E a presença, ela tá aqui, ó. Yes. Isso que é o legal, a presença, ela tá aqui, não é terceirizada. Então, em qualquer momento, não falte o pão da presença. E a palavra fala, né? Um pão vivo. E aí me lembra a Santa Ceia. Uau. Aí me lembra ali de Jesus com seus discípulos. Aí me lembra quando ele pega o pão e ele parte o pão. E a revelação que os discípulos têm, né? De novo, revelação. Meu Deus, é ele o Cristo. Então, assim, é momento de revelação. Quando ele está junto, ele sempre tem que estar. O pão da presença sempre tem que estar. Meu Deus. Amém. Minha amiga! Obrigada! Que precioso, que precioso! Obrigada pelo seu coração. Amém, obrigada mesmo. Gente, amém. A gente vai ficando por aqui. Nós vamos esticar um pouquinho mais o nosso bate-papo. E vou terminar aqui o meu pãozinho, mas com essa presença de Deus aqui, ó, na nossa mesa, no nosso coração, na nossa mente. E que você possa ser edificada, sabe? A sua casa possa ser edificada, o seu coração possa ser alimentado com esse pão da presença. É verdade. Que você possa de verdade, sabe, viver o infinitamente mais de Deus, independente de como você está hoje. Isso. Então, compartilha com alguém, senta à mesa com alguém, assiste esse bate-papo, seja você essa mulher que decide fazer diferente no hoje, né, amiga, no agora. Sim, é isso. E dá um like aí, curte, compartilha, manda para os amigos e vamos espalhar esse pão da presença aí para todas as mesas. Isso foi um prazer. Um beijo grande no seu coração. Tchau. Tchau, tchau. Eu te amo! Também, amiga, que delícia! Eu te amo. Ai, que delícia, amiga. Ele está aqui conosco, né? Lembrando de tudo isso. Faz a gente rever, lembrar. Uau. Não é?